Graça e paz. Vamos falar um pouco hoje sobre ataques da nossa mente. Vozes, né? Que muitas vezes pensamentos que te atormentam. A gente tem atendido muito pessoas e tem me chamado a atenção de jovens, né? Que se sentem acusados. E essa acusação muitas vezes leva a pessoa para pensamento suicida, para automutilação. São mentes, o inimigo atacando muito na mente. A gente vê esse ataque na mente de todas as maneiras. O inimigo está atacando na mente assim fortemente. Então nós temos que entender que os pensamentos, eles podem vir do inimigo, eles podem vir da nossa própria mente, e a nossa mente, ela também nos sabota, e ela pode vir de Deus, né? Então, como que eu diferencio quando é uma voz de Deus, quando é uma voz do inimigo? Como que eu vou diferenciar isso? Primeira coisa, nós vamos falar da voz de Deus. A voz de Deus, nós vamos aqui em 1 Reis, desculpa. 1 Reis 19, quando Elias estava ali na caverna. E aí fala aqui a partir do versículo 9. Eu vou ler o 9, depois do 11 ao 13. Fala assim: E ali entrou Elias numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que faz aqui? Então agora é a palavra do Senhor, né? Falando com ele. Aí o verso 11 fala assim: E aí lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui? Ou seja, passou um vento forte, Deus não estava no vento, a voz de Deus não estava naquele vento forte, também não estava no terremoto, também não estava no fogo, mas ela estava numa brisa suave. O que quer dizer? A voz de Deus, ela é mansa. A voz de Deus traz tranquilidade à nossa alma. A voz de Deus é aquela voz que diz: Olha, meu filho, eis que eu estou contigo, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas, porque eu estou aqui, eu te fortaleço. A voz de Deus é aquela voz que nos traz segurança, porque quando o filho ele pode estar com medo ou inseguro, e o pai, e ele se sente acolhido ali pelo pai, a voz do pai não é aquela voz de discriminação, mas é aquela voz de aconchego. Então a palavra de Deus fala no Salmo 23, o que o Senhor faz com a ovelha? Ele leva ela a pastos verdejantes, refrigera a alma, né? Guia a águas tranquilas, porque ele sabe que a ovelha ela não bebe água se a água estiver turbulenta, se estiver onde tem onda, porque a ovelha ela é sensível demais, a ovelha é indefesa. Então o Senhor sabe de tudo isso. Então ele vem para nós com uma voz mansa, com uma voz suave. E outra coisa, Deus não nos traz acusação. Por exemplo, quando Pedro negou Jesus, depois quando Jesus ressuscita e encontra com Pedro, ele promove uma cura em Pedro. Né? Pedro negou Jesus 3 vezes, e 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Você é capaz, você é digno do ministério. Deus podia ter falado assim: Nossa, bonita, hein, Pedro? Você falou que ia comigo até a morte e me negou. Que isso? Não esperava isso de você. Que isso? Deus nos conhece. Deus conhece as nossas fraquezas. Né? O Salmo 103 fala que Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Então Deus Ele nos trata com amor, com carinho, com mansidão, com voz, né? Com aquela voz bem suave, como essa brisa suave. Assim é a voz de Deus para conosco. E aí em Romanos 8, o versículo 31 fala assim, não, 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Jesus está falando: quem que vai intentar acusação contra você? Quem tenta é o próprio diabo. Ele intenta acusação contra nós. Mas ele está dizendo que é o Senhor que nos justifica.
É Ele que morreu por nós, Ele que pagou o preço, né? Nós nos tornamos justiça de Deus através de Jesus Cristo. Ele nos faz o quê? Justificados diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus em nós. Então não existe acusação, como Romanos 8:1 fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essas palavras de acusação, de condenação, essas palavras elas não vêm de Deus. Não vêm de Deus. Outro texto, né, que nós podemos pegar é Efésios 6, o verso 16 fala assim, que o escudo da fé, com ele nós podemos como que fala? Destruir todos os dardos inflamados do maligno. O que é destruir os dardos inflamados do maligno? Com o escudo da fé. Porque os dardos, eles são lançados na nossa mente. Dardos inflamados eram aquelas flechas com fogo na ponta, que aonde ela chegava, ela incendiava uma floresta, incendiava, e às vezes assim é um pensamento destrutivo, que incendeia, né, que coloca fogo, que destrói. Às vezes é um pensamento maligno, é aquele pensamento que o diabo coloca na sua mente e você alimenta esse pensamento. Porque colocar o pensamento na mente é uma coisa, né? Ou como diz, né, o passarinho, ele pode até pousar na sua cabeça. Agora fazer ninho só se você permitir. Só se você alimentar esse pensamento. Aí já são dardos inflamados do maligno. Como que eu combato esse tipo de pensamento? Falou lá que é com o escudo da fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza e a convicção daquilo que se espera, o que fala em Hebreus 11:1. Só que a fé, em Romanos 10:17, fala que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí que está o problema. Aí também está um outro grande problema. O inimigo ele está roubando a palavra de Deus. Nós podemos perceber isso, como que o inimigo está roubando a palavra de Deus. Pessoas que na hora da pregação, elas dormem. Tem pessoas, né? Outro dia mesmo eu estava pregando na minha igreja e eu olhei, tinha uma pessoa, uma mulher dormindo. Né? Tem pessoas que dormem na hora da palavra, tem pessoas que deixam para ler a Bíblia na hora de dormir, aí já está morrendo de sono, às vezes até lê ali mecanicamente um capítulo, mas não guardou nada, porque a mente ali já está tão cansada que ela não vai absorver aquilo mais. Outros, né? Nós vemos igrejas hoje colocando um monte de entretenimento. Outro dia eu fui ministrar numa casa, era um culto no lar, e tinha umas jovens que falaram que depois ia cantar, e aí tinha assim 6 programações de teatro, de dança, de louvor, mas não tinha um preletor. Uai, 6 programações diferentes. Então, ou seja, às vezes coloca assim, muito louvor, muita dança. Louvor é necessário, adoração é necessária, não estou falando contra isso. O que eu estou dizendo é que quando a palavra ela é roubada, a palavra ela fica mais de horas de louvor e pouca palavra. Sabe, porque a palavra ela está sendo roubada, porque o inimigo sabe que nós vencemos através da palavra. Jesus venceu ali no deserto a tentação de Satanás, pela palavra, e Satanás conhece muito bem a palavra. Ele usou a palavra para tentar Jesus, né? Se tu és filho de Deus, olha, manda, porque está escrito, e Jesus também foi combatendo com ele, também está escrito. Então eu tenho que conhecer a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Então, como a palavra de Deus ela está sendo cada vez diminuída, o que acontece? A acusação do diabo está aumentando. O número de suicídio está aumentando. Porque o diabo começa a trabalhar na mente da pessoa, que a pessoa não vai dar conta, que a pessoa não dá certo, que a pessoa não vai conseguir resolver o problema, que o problema é maior do que a pessoa, e a pessoa quer matar aquele problema e se mata. Porque não é que ela quer morrer, mas é que quer matar o que está matando ela. E é o diabo falando na mente dela de noite. De noite, a mente dela vira algo que o inimigo fica ali, acusando. Olha o que Romanos no Apocalipse 12:10 fala a respeito do acusador. Fala justamente isso aqui, olha. 12:10. Ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Criador,
porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Então nós temos um acusador que dia e noite fica nos acusando perante Deus. E aí? Como que eu combato isso? Com a palavra. Então existe um acusador que nos acusa o tempo inteiro, sabendo a minha identidade. Satanás ele vai sempre, tentar contra a nossa identidade. Lá na tentação de Jesus no deserto, o que ele fez? Se tu és filho de Deus. Em todo o tempo ele estava tentando Jesus na identidade de filho. Então sempre ele vai tentar a nossa identidade. Por isso eu preciso saber quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, não adianta o diabo falar que eu sou qualquer outra coisa, porque eu não sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filha de Deus, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei que Satanás já é derrotado, já foi derrotado na cruz do Calvário. E eu sei que por mais que ele tente colocar derrota, pensamentos tristes, aqueles pensamentos eles vão ser substituídos. Sabe por quê? Porque Romanos 12:2 fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui que é a nossa mente? É onde que surge os nossos pensamentos? É na nossa mente. Então a nossa mente ela tem que ser transformada. Como que é transformada? Eu vou jogar os pensamentos ruins fora e alimentar os bons. Eu não vou alimentar pensamento de destruição, eu não vou alimentar pensamentos de derrota, eu não vou alimentar pensamentos de acusação. O Espírito Santo, ele nos convence, é tão diferente a voz do Espírito Santo. Às vezes eu estou errada, você está errado, nós estamos errados. E Deus, ele nos corrige. Mas a voz dele é diferente, não é com acusação. Sabe, é algo dentro de nós que nos incomoda, que nos mostra que nós estamos errados, que nós precisamos consertar. Mas é muito diferente da acusação do diabo. Muito diferente. É uma voz como se fosse uma luzinha que fica acesa lá no seu cérebro, pipando assim, olha, conserta, isso aí não está certo. E aí o Espírito Santo nos convence de que nós estamos errados e que a gente precisa fazer um conserto. Às vezes isso vai acontecer, mas você vai ver que a voz do Espírito Santo, você tem que saber diferenciar. Quando é o Espírito Santo que está dizendo com você, olha, isso aí não está legal. Você é um filho de Deus. Esse comportamento não te cabe mais. Esse comportamento já não é mais de um filho. Conserta. Mas é uma voz suave. Não é aquela voz te acusando. É bonito, hein? O que você fez? Não é essa voz, não. Não é, não. E quem conhece Deus, conhece a palavra de Deus, sabe diferenciar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, quando ele está falando com você. É uma voz de amor, é uma voz de paz, de tranquilidade. E aí, e quando é a minha mente? Meu Deus, o que é a minha mente? 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios 10. Peraí, tem Romanos, estou caçando Coríntios lá atrás. 1 Coríntios 10, vamos lá? Desculpa, irmãos, é 2 Coríntios. Eu tenho a mania de errar o primeiro com segundo, sabe? 2 Coríntios 10 fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta, os sofismas, tá? Que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo conhecimento à obediência de Cristo. Irmãos, todo pensamento à obediência de Cristo. E aí? Você acha que é só fazer uma oração assim? Deus, leva minha mente cativa à obediência do Senhor. Sabe o que esse versículo está dizendo? Primeiro, as armas da nossa milícia são carnais. Quais que são as armas da nossa milícia? As armas da nossa milícia são oração, jejum, conhecimento da palavra. Nossa, conhecimento da palavra. Porque quando eu conheço a palavra, o Espírito Santo revela Jesus através da palavra. Quando eu conheço a palavra, eu me conheço. Eu conheço Deus e eu me conheço. E eu sei quem eu sou aqui dentro. A palavra revela quem Jesus é e revela quem nós somos. E aí, né, o processo que nós precisamos passar. E aí, o que acontece? Ele está dizendo assim, que então, para eu destruir
essas fortalezas, as armas da minha milícia não são carnais. Então as armas da minha milícia são intimidade com Deus. Para eu ter intimidade com Deus, eu preciso da palavra. Eu preciso conhecer a palavra. As armas da nossa milícia é a fé, que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. As armas da nossa milícia é a oração. E a oração que Deus ouve é a oração que está em conformidade com a sua palavra. Não é em conformidade com a minha vontade, nem com a sua, mas em conformidade com a palavra. É a oração eficaz. Então, as armas da minha milícia são essas: oração, jejum, mortificar minha carne para o meu espírito fortalecer, ouvir mais Deus. Todas são armas, né, da nossa milícia. Então elas não são carnais, elas são espirituais. E aí fala mais ainda: poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Poderosa em Deus, porque quando há uma fortaleza, por exemplo, de baixa autoestima, vamos supor que há uma fortaleza na minha mente de baixa autoestima, e eu começo a ler, né, que Deus me ama, que Ele fala que Ele jamais me abandona, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Se pelo fogo, o fogo, nenhuma chama arderá em ti. Então, quando eu começo a conhecer essa palavra, as fortalezas, né, da baixa autoestima, ela vai cair por terra. Eu vou dizer: olha, eu não sou orgulhosa, eu não sou soberba, eu não sou melhor do que ninguém, mas também eu não sou pior. Deus me ama. Deus me ama. Apesar das minhas fraquezas, Deus me ama. Apesar de mim mesmo, né? Deus me ama. Apesar de tudo, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, ele nos ama. E aí, o que fala mais? Então, para eu destruir essas fortalezas, eu preciso ter mais uma vez o quê? Conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. E a palavra só está assim. Cada vez mais, menos, eu vejo pessoas... Parece que você ensina uma coisa hoje para a pessoa, amanhã ela não sabe o que foi ensinado. Se há uma pregação hoje, aí o pastor prega. Se ele perguntar no outro culto o que ele pregou, uma ou outra pessoa vai saber. Por quê? Porque foi roubado da mente das pessoas, o diabo está conseguindo roubar a palavra. E a igreja está dormindo, a igreja não está percebendo isso. Como que o inimigo está roubando a palavra? Como que as pessoas cochilam na hora da palavra, as pessoas dormem na hora da palavra? E aí? E aí olha para você ver e fala assim: olha, destruindo os conselhos e todo sofisma. Sofisma é o quê? É uma mentira embrulhada na verdade. É algo que a minha mente, ela me engana, sabe? Olha um sofisma. Ah, a Semig rouba. O que tem a fazer um gato de luz? Isso é um sofisma. É verdade que nós pagamos muito imposto. Eu não vou dizer que Semig rouba. Eu acho que nós pagamos muito imposto aqui no Brasil e o imposto não é revertido para a sociedade. A gente sabe que é uma grande corrupção, que muito dinheiro desse, né, vai para o bolso dos políticos. Mas e daí? Por causa que se um erro justifica o outro? Porque uma pessoa me roubou, eu vou roubar? Se o meu marido me trair, eu vou trair ele também, para me igualar a ele no erro? Não. Então é um sofisma. Ah, não, hoje é um sofisma muito grande. Principalmente em relação, né, à mulher. Tem tanta mentira embrulhada, né, em capa de verdade. Tem uma brincadeira não, que a lei é uma historinha, vou contar para vocês. A verdade e a mentira, elas saíram juntas, né, para andar. Ô, dona Verdade, vamos... Aí encontraram um oásis, ela estava no deserto, encontraram uma água, um oásis lindo. Aí a mentira falou com a verdade assim: ah, vamos tomar um banho, vamos nos refrescar, porque tá muito calor, tá muito quente. Aí a verdade falou assim: não vou tirar minha roupa, né, minha veste de verdade, não. Não, o que tem? É mentira, o que tem? Não, a gente só vai se refrescar um pouquinho. Aí as duas foram tirar as roupas e entrou na água. Quando a verdade saiu, a mentira já tinha vestido a roupa da verdade, já tinha, cascado fora. Aí a verdade foi e falou: eu não vou vestir a roupa da mentira. A verdade saiu nua. Então o que acontece? Muitas vezes, né, as pessoas preferem acreditar numa mentira vestida de verdade do que na verdade nua e crua. Né? Porque é a verdade.
Isso que eu estou falando aqui é a verdade. O crente está preguiçoso, não quer ler Bíblia, não estão tirando a palavra das igrejas. Cada vez a palavra está menor, as orações estão menos, a oração está ficando menos também, as intercessões. E aí, essa igreja continua dormindo. Está dormindo espiritualmente e muita gente está dormindo fisicamente, mesmo na hora da palavra. O diabo rouba assim. E no outro dia o povo não sabe o que foi pregado, não sabe o que foi falado. E aí, o que está dizendo? Falando assim, olha, destruindo os conselhos e toda da sofisma. Mas para mim saber o que é uma sofisma, eu tenho que conhecer a verdade. Para mim saber se algo é mentiroso, eu tenho que conhecer a verdade. Se eu não conhecer a verdade, como que eu vou julgar se aquilo é verdade ou mentira? Então eu preciso conhecer a palavra. Né? Que toda vez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus fala que nós vamos dar conta, né, de tudo, até mesmo, irmãos, dos nossos pensamentos, nós vamos dar conta. Mateus 12, do 35 ao 37, fala, né, que nós vamos ter que dar conta de cada palavra frívola que nós falamos. Ou seja, para eu falar uma palavra, ela foi gerada um pensamento que virou um sentimento, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, veio para o pensamento, desceu para o coração e saiu na boca. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vivendo nos últimos dias. E nós estamos vivendo um tempo de trevas, porque Jesus fala assim que ele vai vir à meia-noite. Meia-noite é o momento mais o momento mais escuro da noite. Assim como meio-dia é o momento mais claro do dia, meia-noite é o momento mais escuro. Ele está dizendo, olha, eu vou vir no momento mais escuro. E aí vai pegar a igreja dormindo, né? Mas o problema é que as 10 virgens dormiram, mas 5 tinham azeite. Será que nós estamos tendo azeite? Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra. E nós não podemos deixar o inimigo enganar. Como que o inimigo está enganando o povo? Tem pessoas que chegam para a gente para orar, a gente vê assim, meu Deus, a pessoa não conhece Bíblia, nada da Bíblia. Ou o diabo conseguiu roubar tudo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas agora o roubo dele está na mente. O roubo dele está roubando a palavra. E nós temos e precisamos com urgência acordar. Amém? Que Deus continue te abençoando. E se esse vídeo te abençoou, abençoe outras pessoas, deixando o seu like, compartilhando com outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.